Boa, galerinha. E aí? Retornando, né? A gente já viu lá na primeira aula falando um pouquinho sobre os sistemas, né, da introdução à geografia. Agora a gente vai continuar essas aulas aqui, vai falar no próximo módulo um pouquinho sobre os sistemas agrícolas, né? A gente vai entrar nessa processo aí e falar um pouquinho sobre a agricultura. Tem dois detalhes que vocês devem lembrar quando a gente inicia a falar de agricultura. Primeiro detalhe, importante, a agricultura ela faz parte dos setores da economia que formam o PIB, né? Elas fazem parte desses setores da economia, lembrando que os setores da economia são divididos em três. Vocês devem lembrar que tem o setor primário, né, secundário e terciário. Quando a gente fala sobre esses setores da economia, deve lembrar de cara sobre a questão específica, né, que a agricultura faz parte do primeiro setor da economia, o setor primário, né, que está junto com a agricultura, pecuária e a questão do extrativismo, ok? Quando a gente fala sobre o setor secundário, fala sobre industrialização, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos módulos aí, nas próximas aulas. E quando eu falo especificamente sobre o setor terciário, eu estou falando sobre os setores de serviços, né, dos bens e serviços do comércio que a gente tem inserido dentro dessas características dos setores da economia. Mas hoje a aula vai ser específica para a gente relembrar os conceitos básicos sobre, né, a agricultura. Eu falei para vocês que são dois detalhes. O primeiro é que ele está inserido nos setores da economia. O segundo é relacionado à questão da agricultura, como ela funciona como um todo. A gente tem dois sentidos aí a agricultura, né? O que a gente chama dos sistemas agrícolas. A gente tem dois aí, né? Que é o sistema extensivo e o sistema intensivo. Quando a gente fala sobre esses dois sistemas, é bem fácil você identificar, galera. Bem fácil mesmo. Por quê? Eu tenho, por exemplo, o setor extensivo trabalhando com uma coisa mais rudimentar, né, o que a gente chama do início da agricultura, nesse contexto aí. E quando eu falo sobre o setor intensivo, eu estou falando especificamente sobre a agricultura, né, mais moderna, aquela que utiliza maquinários, aquela que utiliza tecnologia, que depois a gente vai fazer essa diferenciação mais profunda, ok? Então, esse detalhe é de super importância para a gente entender. A gente vai iniciar aqui falando um pouquinho especificamente sobre os setores da agricultura que a gente classifica, né, como uma agricultura mais, né, extensiva, ok? Vamos começar aí as ideias para a gente entender? Vamos lá. Quando eu falo sobre a agricultura extensiva, como eu falei para vocês, é uma agricultura rudimentar, uma agricultura que é classificada como uma agricultura inicial do processo. Está relacionada ao que a gente chama da transição, né? Lá desde o período da pré-história, onde a gente fala da divisão, né, dos períodos paleolíticos e neolíticos, a gente tem a divisão da pré-história. E vocês vão lembrar que no período paleolítico o homem era nômade, ele vivia migrando de lugares para lugares. E quando ele chega num período no neolítico, o que é que vai acontecer? Ele vai se tornar um homem sedentário. E ele consegue ser sedentário por conta de quê? Por conta da revolução agrícola que acontece nesse período. O homem consegue perceber que ele pode, né, fazer o processo de agricultura, ele pode fazer a sua própria produção. Ele não vai depender só do ambiente, né, que ele está ali natural, e ele vai depender também da sua própria produção para se manter. Isso aqui é de extrema importância para vocês entenderem isso aí também. Belezinha, galera? Então vamos lá. Quando surge a agricultura, ela é super importante para vários aspectos. Eu já falei aqui, para se tornar um homem sedentário, no caso ele vai ficar mais fixo em um lugar. A agricultura também tem muito a ver com o surgimento das grandes civilizações. Vocês devem lembrar que a agricultura, né, todo o sistema econômico das primeiras civilizações, todas elas estavam ligadas especificamente à agricultura, como por exemplo o Egito, né, a Mesopotâmia. Vocês devem lembrar, né, sumérios, babilônios, toda aquela história que a gente tem quando vai estudar sobre as grandes civilizações do início da história, né? Vocês devem lembrar especificamente que a agricultura é a base econômica e social dessas pessoas que estavam surgindo naquela época, ok? Isso é de extrema importância para a gente entender. Inclusive, alguns modelos agrícolas que a gente vai falar aqui são modelos milenares,
significa que ele surgiu desde o período dessas grandes civilizações, ok? Então é de extrema importância você prestar atenção para vocês perceberem. Lembrando que a agricultura, né, galera, é uma coisa importantíssima para o Enem, né? Dentro do Enem é um conteúdo que é sempre cobrado, sempre aparece, vocês vão ter que ficar ligados nisso aí bem direitinho para não perder nenhum detalhe e conseguir fazer bem direitinho essas questões, falando sobre o Enem, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as técnicas agrícolas. Eu coloquei aqui para vocês mais ou menos, né, como é que funciona a questão desse, o que é a técnica agrícola, né? Quais os instrumentos que você está usando para fazer a produção. Isso é de extrema importância para vocês entenderem, né? Mas a gente vai trabalhar especificamente sobre esses sistemas agrícolas, né? Observe que eu linkei aqui para vocês, ó, agricultura itinerante, agricultura camponesa, jardinagem, plantation, sistema de coletivista, né? E o que a gente chama da agricultura moderna, que é no finalzinho, como eu falei para vocês, que eu vou falar sobre a agricultura, né, classificada como intensiva, tecnológica, beleza? Então vamos lá. O que é que a gente precisa saber assim? Galera, se eu estou falando de uma agricultura extensiva inicialmente, né, esse surgimento da agricultura, alguns detalhes vão ser importantes, como por exemplo, o homem não tinha muitas técnicas, eles vão usar alguns instrumentos que a gente fala, né, instrumentos rudimentares. Aqui a gente utilizava, por exemplo, a enxada, né, nesse contexto, a utilização do carro de boi, as coisinhas que eram assim, digamos assim, primordiais para fazer essa pequena produção agrícola. Mas tinha um detalhe, essa agricultura era utilizada mais para o próprio consumo, que a gente chama de agricultura de subsistência. Observe que a relação da agricultura com o sistema de troca, ela vai surgir um pouquinho depois, né? Tem essas características que vocês devem lembrar. E dentro dessas agriculturas simples, rudimentares, iniciais, eu tenho destaque, por exemplo, a agricultura itinerante, que a galera não fala muito, né, mas é uma agricultura muito importante, porque ela se utiliza, né, galera, sobre a questão da queimada. E aí você vai dizer, então quer dizer que a agricultura provocava um impacto ambiental na época? Na realidade, vou dizer para vocês que não. Porque na realidade, o que eles, como eu falei para vocês, era uma agricultura voltada para uma subsistência. Eles estavam plantando para eles mesmos colherem, né, e se alimentarem. E dentro desse processo, porque era de subsistência, as áreas que eram plantadas eram pequenas. Né? Detalhe aí para vocês. E nessa agricultura itinerante, por que eles faziam o processo de queimada? Porque eles descobriram que quando você queimava aquele ambiente, todos os nutrientes que estavam nas plantas ficavam no solo, deixava o solo fértil, ó, perfeito para você fazer a primeira plantação e a primeira colheita. Só que tem um detalhe, a agricultura ela pode, essa itinerante, né, fazendo a questão da queimada, ela pode com o passar do tempo provocar o que a gente chama, né, de impacto ambiental sim no solo, mas isso é com o passar do tempo. O que é que vai acontecer? Se você não deixar o solo em póseo, opa, já foi utilizado no Enem, hein, galera? Póseo significa em descanso, em repouso. Se você não deixar o solo em repouso, o que é que vai acontecer? Se eu utilizar a queimada, com o passar do tempo, o que é que vai fazer? Ele vai exatamente fazer com que as plantas, né, a restauração natural daquele solo ele não aconteça. E quando isso não acontece, o que é que vai acontecer? Os principais impactos no solo, os impactos ambientais. Como, por exemplo, vocês devem lembrar especificamente aí, né, dos clássicos, como a questão da lixiviação, que é a lavagem do solo. Pode acontecer também a, né, laterização, que é o solo ficar aquele solo bem duro, que você não consegue mais perfurar ele com instrumentos como a enxada, né? E também tem o que a gente chama o clássico, né, as vossorocas, que são aquelas valas, o solo fica cheio, né, de formação aí de valas e você não dá para utilizar esse solo de jeito nenhum, certo, galera? Então, esses impactos podem ser provocados pela retirada da mata, pela questão da queimada, mas, como eu falei para vocês, se você fizer o póseo, ele vai se recuperar direitinho. Isso é uma característica boa. A agricultura camponesa, ela tem uma característica boa que é o seguinte, o próprio nome está dizendo, é uma agricultura meio que
coletiva, né? Os camponeses, aquela agricultura que era bem relacionada ali, né? Na Idade Média. As pessoas faziam aquela plantação de trigo lá na Europa e tal, e era uma coisa bem coletiva, passada de pai para filho e assim por diante, parecido com a agricultura, né, que a gente chama familiar, ok? Essa agricultura camponesa tem essas características. Eles tinham meio que uma organização dentro do sistema camponês, ok? A agricultura de jardinagem, eita, essa é mais clássica, já caiu várias vezes no Enem e é de extrema importância vocês saberem também, né, galera? A agricultura de jardinagem, ou também classificada como terraceamento, a gente vai ver depois um pouquinho sobre ela. Essa agricultura ela tem como característica principal o quê? O que é que ela faz? Né? É aquela plantação em degraus que a gente tem, né, nas montanhas, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui. Ela tem essa plantação nos degraus das montanhas. Isso faz com que a galera utilize uma técnica que diminui o que a gente chama da erosão do solo. Olha que interessante, né? A agricultura de jardinagem é uma agricultura planejada que vai gerar exatamente essa melhoria nessa produção do solo, né? Ele vai meio que ser, digamos assim, né, bem ligado à questão de deixar o solo tranquilo, certo, galera? Então, ó, isso é de extrema importância a gente ter essa percepção da jardinagem, né, que é uma agricultura inclusive asiática, né? Muitos lugares, como por exemplo até hoje no Vietnã, né, na própria China e tal, no oeste da China ali, você vai encontrar ainda pessoas fazendo essa agricultura de jardinagem. Como eu falei para vocês, é uma agricultura que praticamente, né, classificada como milenar, certo? Isso é uma extrema importância para vocês também. Quando eu falo do plantation, eita, o plantation que foi utilizado tanto aqui no Brasil, né, na plantação de cana-de-açúcar, né, em outros lugares do mundo e tal, o plantation ele tem uma característica interessante. O plantation ele já vai trazer novas técnicas. E o que é isso? O que é novas técnicas? Não é técnicas só relacionada à questão de infraestrutura, não, pessoal. As novas técnicas do plantation é relacionadas diretamente, né, à questão de uma construção específica, né, de novas perspectivas para a própria produção, né? Aqui o sentido já deixa mais daquela questão específica de subsistência e tal e entra numa categoria mais comercial, né? A agricultura de plantation ele já traz muito essa característica de ser comercial, isso é de extrema importância. E quais são as características da agricultura de plantation? Pois já falei bastante para vocês, né? E vocês devem lembrar. São 4 categorias importantíssimas para você entender o que é a agricultura de plantation. É bom também para vocês entenderem o que foi o período colonial no Brasil. Essas mesmas categorias de plantation, você pode entender o período colonial brasileiro, certo? Dica importante. Então, o que é que acontece nessa agricultura de plantation? Ela tem perspectivas de quê? Primeiro detalhe dela é fazer uma monocultura, produção de um tipo só de cultura, como o próprio nome está dizendo, no mono, né? Uma. E além da monocultura tem uma segunda perspectiva, que era para exportação. Significa que as pessoas que plantavam não tinham direito de consumir aquele produto que eles estavam produzindo. Isso aqui é de extrema importância para vocês entenderem essa perspectiva, certo, galerinha? Certo? De extrema importância para vocês perceberem isso aí. Uma segunda categoria, um caso aí, uma terceira, né? Era exatamente o que? O que é que eles faziam, além de fazer a monocultura e a exportação? Eles utilizaram o trabalho escravo, ok? Extrema importância, então, como eu falei para vocês. Entende o plantation, entende, né, especificamente o período da agricultura também lá do período colonial, certo? Do Brasil. Então, o que é que acontece? O que é que vocês vão perceber nessa perspectiva aí de extrema importância? É que essa agricultura de plantation tem como característica principal, né, tanto essa questão da monocultura, exportação, tem essa perspectiva do trabalho escravo, mas finaliza também com o surgimento dos latifúndios. Lembre-se que no Brasil a história do latifúndio vem lá desde o processo das capitanias hereditárias, né, a história lá da doação de Seis Marias, que era uma doação de um lote de terra
para as pessoas que estavam chegando aqui para colonizar o Brasil. E dentro dessa perspectiva, o que é que vai acontecer? As pessoas vão trazer essas ideias específicas aí, né, do plantation. Então, ó, 4 categorias: monocultura, exportação, trabalho escravo, surgimento do latifúndio. Tudo isso está relacionado diretamente a essa questão do plantation. Fiquem atentos aí, ligados aí nessas questões, galera. Bom, para a gente fechar, eu tenho aqui os sistemas, né, coletivistas, que estão ligados à agricultura familiar moderna, que a gente vai comentar um pouquinho também, né, que é uma agricultura familiar. Por quê? Porque ainda está inserida ali naquelas categorias de passar as tradições de pai para filho e tal, mas é uma agricultura também um pouco mais modernizada, a utilização de tratores e máquinas e tal, né, tecnologia, genética e assim por diante. E por último a gente vai falar sobre o agronegócio, né? Essa agricultura moderna que a gente encontra aqui no Brasil hoje, né? Que é uma agricultura muito voltada para a história da Revolução Verde. Eita, guarda esse nomezinho aí que é essencial, pessoal. A Revolução Verde, ela é essencial para a gente entender tudo como foi que se deu essa transformação das técnicas da agricultura com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos. Porque a agricultura era muito focada, como eu falei para vocês, nessa relação do campo, familiar, né? Tem essas categorias. E quando ela chega dentro da indústria, aí o negócio muda de figura. A galera vai utilizar as mesmas tecnologias que você utilizava na indústria, vai trazer para a agricultura. Isso vai fazer com que a modernização, ó, ela vai evoluindo, 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 e o agronegócio chega no mundo inteiro. Não é à toa, né, que você vai encontrar aqui, por exemplo, no Brasil, né, altas feiras de agronegócios, altos valores que são gerados dentro dessas feiras, pessoal. Não é brincadeira não. Você comprar uma máquina, né, específica aí de fazer uma colheita de soja por 3, 4 milhões, né? Não é todo mundo que tem essa graninha para comprar não, né, galera? Fique atento aí. Então o agronegócio hoje ele está assim, ó, revigorando o mundo inteiro. E aqui no Brasil, aqui no Brasil o negócio muda de figura. Por quê? Se vocês se lembrarem, né, dos setores da economia que fazem o PIB, que eu já falei aqui que são os 3, né, primário, secundário e terciário, o Brasil tem o setor primário, que é a agricultura, por conta do agronegócio, né? Esse setor secundário ele está na segunda categoria, né, de formação do PIB do Brasil. Corresponde a 33%, pessoal. É muita coisa. Se vocês forem analisar, é muita coisa que é produzida especificamente só pela essa base agrícola que nós temos aqui no Brasil. Extrema importância para vocês ficarem ligados nisso aí. A gente depois vai dar uma comentadazinha mais sobre isso. Vamos lá, né? Como eu falei aqui especificamente, a agricultura itinerante lá que eu falei no comecinho. E essa agricultura itinerante, pessoal, tem uma coisa bem importante para a gente lembrar. Ela foi utilizada, como eu falei para vocês, aí, a questão da queimada e tal, mas ela tem uma tradição indígena aí envolvida na história. Inclusive aqui no Brasil, essa agricultura itinerante ela é chamada de agricultura de coivara, né? Que foi utilizada aí também. Só que os índios utilizavam esse processo de agricultura de coivara mais conscientemente, né? Eles tinham uma perspectiva mais consciente sobre esse processo de utilização dessa agricultura de coivara, certo, galerinha? Então, ó, fica atento aí porque você precisa ter essa noção também, né? Como eu já falei anteriormente, que a queimada ela tem essa produção, mas automaticamente ela vai gerando, né, umas melhores, ela pode gerar uns impactos ambientais, certo? Então eu falei para vocês, a agricultura itinerante, de cara você lembra dessa questão da queimada. Isso é importante, ok? Aqui algumas imagens, né, desse processo. Como eu falei, queimou, jogou o nutriente no solo. Importante para vocês, hein, galera? Ó, a agricultura camponesa, como eu falei para vocês, é uma agricultura que foi lá do período da Idade Média, era uma agricultura mais familiar, passada de pais para filho, só que era uma familiar não como a de hoje. A de hoje utiliza as perspectivas mais modernas. Mas naquela época era uma agricultura, né, que tinha essa característica específica mais diferenciada, ok? Mais voltada para a família. Isso aqui é importante, ó. Que coisa bonita aí, todo mundo participando desse processo da produção agrícola.
Por isso que vocês devem lembrar que nós aqui, né, do interior, geralmente a gente tem uma perspectiva de gostar muito de ficar num sítio, numa fazenda, né, participar dessas relações familiares também na produção, né, agrícola. A gente gosta muito desses ambientes, muita gente gosta aqui, algumas tradições que nós temos na nossa região, sei lá, é, como por exemplo a questão da criação de cavalo, a criação de boi, a questão específica da vaquejada e tal, são algumas características que a gente pode voltar a ter essa perspectiva dessa agricultura, né, mais camponesa, mais familiar, criando as comunidades nas zonas rurais, ok? Lembre de agricultura camponesa, criação de comunidades nas zonas rurais. Por que eu estou falando isso, galera? Porque quando a gente for falar especificamente sobre, né, movimentos sociais do campo, essas, né, essa agricultura camponesa, essas ligas camponesas, olha o nome, ligas camponesas, fiquem ligados, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, quando eu falar sobre movimentos sociais do campo. Elas são criadas através dessas associações, né, do povo lá voltado dentro do campo, ok? Certo? Vamos lá. Aqui eu tenho as imagens dessas pessoas, né, fazendo esse processo de produção aí familiar e tal. Chegamos à agricultura de jardinagem. Essa agricultura aqui, já falei para vocês, tradição asiática, né? É uma tradição de produção específica lá da Ásia que se utiliza de alguns utensílios interessantes, como por exemplo, já falei para vocês, é uma agricultura que é feita no degrau das montanhas, né? Os degraus das montanhas são utilizados para vocês fazer uma subdivisão, né, para caracterizar essa produção. Isso aqui é uma coisa muito importante para vocês. Só que tem um detalhe importante. Opa, tem um detalhe importante. Lá, por conta da questão da tradição do próprio, né, da própria cultura que eles vão plantar, o que mais se planta dentro dessas formações da produção de jardinagem é principalmente o trigo, o arroz. Por isso que você vai perceber que lá, né, na Ásia, as pessoas consomem bastante essa questão, principalmente desses grãos dos trigos, né, do trigo e do arroz, ok? Tem essa característica aí importante para vocês perceberem. Por isso que todo mundo lá no Japão, né, gosta lá do sushi, né, e tal, junto com a questão você mistura o sashimi e tal, você vai fazendo essa mistura entre o peixe, né, com um bolinho de arroz, que são características específicas, né, trazidas dessa tradição dessa agricultura de jardinagem. Então, uma técnica asiática que tem essa característica. Como eu falei para vocês, as técnicas elas estão relacionadas exatamente a essa questão do terraceamento do relevo. Olha aqui, ó, estão vendo aqui os degraus que são criados para você plantar nesses degraus aqui. Bem interessante você perceber isso aí. Outra técnica que eles utilizam nesse contexto aqui, pessoal, é interessantíssima, é a plantação. Cada dentro desse degrauzinho aqui eles colocam água, né? A água vai correndo e tal, fica empoçada ali e eles plantam dentro da água, que inclusive tem um nomezinho específico, né? Essa plantação de grãos dentro da água que é utilizado lá, chamado de risicultura. Fique atento aí, né? Então a gente tem essa plantação específica do arroz dentro dessa perspectiva da risicultura, que é bem utilizada essa prática lá, já caiu bastante no Enem, né? Como a galera fala muito, né? Esse processo diminui a questão da erosão, né? Diminui bastante a questão da erosão, chamada também de erosão laminar do solo. O que é isso? A água ela não escorre. Como ela não escorre, automaticamente ela fica empoçada aqui, diminui a questão da lixiviação do solo, pessoal. Bem simples vocês entenderem essas perspectivas. Fiquem atentos aí. Beleza? Vamos lá, ó. Agora, por que será que eles utilizam essa técnica de plantar, né, nos degraus produzidos nas serras, nas montanhas? Rapaz, é porque lá o terreno, como vocês podem observar, tem uma grande categoria, uma grande formação específica aí, ó, dessas perspectivas aí, dessas montanhas. E para aproveitar esse terreno não tinha outra forma, assim não, né, fazer a agricultura nesses degraus aí, de extrema importância para vocês entenderem o que é essa agricultura de jardinagem, ok? Vamos lá, né? Eita,
chegou na agricultura de plantation. Já dei as dicas para vocês sobre essa agricultura de plantation, né? 4. Esqueça não, pessoal. Extrema importância, né? Monocultura, exportação, trabalho escravo aqui no Brasil, né? Período colonial. E, por último, eu tenho essa categoria específica da criação dos latifúndios. Então, dentro dessa formação aqui, né, tem essa categoria desse plantation. Observando que esse plantation não foi utilizado só aqui no Brasil, ele foi utilizado em vários outros lugares do mundo. Né? Fiquem atentos aí. Na África foi bastante utilizado, na própria Ásia também as pessoas vão utilizar com o passar do tempo, porque, como eu falei para vocês, ele tem muito a ver com a questão colonial. Okay? Tanto da colonização da África, como da América, como da Ásia, o plantation está inserido nesse processo. E é bom vocês ficarem atentos, porque foi através da agricultura que a gente criou o quê? O processo, né, dessa agricultura de plantation. Foi criado o processo da divisão internacional do trabalho. Ó, América do Sul, África e Ásia, né? Junto também com a América do Central ali. O que é que aconteceu com esses, né, com esses continentes? Eles foram utilizados, eles foram explorados através do processo de agricultura de plantation. Beleza, galera? E o setor primário era voltado todo para esses continentes, que era a agricultura, pecuária, extrativismo. E isso é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Eita! E por que funciona essa divisão internacional do trabalho? Bem simples. Ó, porque as pessoas, eles pegavam, né, a Europa para fazer o processo de colonização, fazer o processo de exploração, né, e exatamente extrair o que a gente chama da matéria-prima, dos recursos naturais que esses continentes tinham. E eles fizeram através de quê? A agricultura de plantation foi um dos instrumentos. Como colonizar o Brasil, como colonizar a África, como colonizar a Ásia e assim por diante. Isso aqui é para vocês ficarem atentos sobre esses processos. Então, a agricultura de plantation, extrema importância para a gente perceber. Né? Aí, eu tenho aqui os exemplos, como eu falei para vocês, monocultura, ó, cana-de-açúcar, banana, café. A gente tem categorias aí, né, de você plantar uma única cultura e fazer esse processo de exportação. Você não vai consumir esse produto que você está produzindo. Lembrando que a gente fala muito sobre uma questão interessante. Eu falei do plantation no período colonial, que tinha esse trabalho escravo. Mas quando eu falo de um plantation moderno, opa, entre aspas, galera, eu falo de um plantation moderno. Quando eu falo sobre esse processo do plantation moderno, tem uma coisa bem importante também nesse contexto, que é o seguinte: esse plantation moderno, ele traz a história, né, está ligado à história do século XIX aqui no Brasil, que está ligado à história dos imigrantes. Por quê? O plantation, se vocês lembrarem, no século XIX, ele vai estar relacionado ao ciclo do café, chegada dos imigrantes aqui no Brasil, né, do século XIX. E nesse processo, os imigrantes, eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar no que a gente chama na plantação do café. Mas eles não vão trabalhar de forma escravas. Né? Eles não vão ser escravos mais. O que é que vai acontecer? Eles vão se transformar em trabalhadores assalariados. Ok? Ficou ligado aí na dica? Então, ó, no século XVI, XVII, a gente tem um plantation colonial. Quando eu chego no século XIX, o plantation ele fica um pouco mais moderno, com um trabalho assalariado voltado, né, para essa categoria aí dos imigrantes que estavam chegando aqui no Brasil. Fiquem atentos. Para a gente fechar aqui, né, as nossas perspectivas, eu já falei um pouquinho sobre esses sistemas coletivos aqui da agricultura, que é a criação de associações. Lembrando que está ligado inicialmente àquela agricultura camponesa que a gente falou inicialmente ali. Só que aqui é um sistema mais moderno, onde a gente tem, né, a criação de associações, tem a questão financeira também que é gerada dentro desse processo. Lembre-se que dentro dessa categoria aqui, pessoal, tem uma coisa que é de extrema importância, que é a criação também, né, dos incentivos pelo governo, né, o que a gente chama dos incentivos para os sistemas agrícolas. Né? A história do Fundo Rural, que gera a questão das aposentadorias,
né? O governo ele vai se preocupar agora, vai estar relacionado diretamente aí com essa questão da agricultura e com os trabalhadores rurais também. Vai se criar políticas para esses trabalhadores rurais. Então, esses sistemas coletivistas trabalham muito com essa categoria, essa luta para se manter esse agricultor, né, firme e forte. Dentro dessa categoria vai ter outra coisinha que a gente vai falar um pouco depois e que é de extrema importância, né, para você entender a história da lei da terra aqui no Brasil, né, que é lá dos meados do século XIX, 1850, é criada uma lei que vai gerar a história, né, específica da luta pela reforma agrária, que até hoje as pessoas buscam essa história da reforma agrária, mas até hoje, né, a gente está vendo que está caminhando a passos muito lentos, né? O que seria a reforma agrária? É uma tentativa de você diminuir ou excluir efetivamente a questão dos latifúndios, né? Fazer uma melhor divisão das terras, né? Só que aqui no Brasil está um pouco complicado, né, pessoal? Está um pouco longezinho da gente fazer esse processo. É bem interessante vocês perceberem isso e essa construção se faz com esse passar do tempo, ok? Fiquem bem atentos a essas categorias específicas e é bom você ficar atentos aí todo esse processo, ok? Então, é de extrema importância esse sistema, né, coletivista, essas agriculturas voltadas para essa questão, né, mais, né, coletiva, criação de ligas, movimentos sociais do campo, né, luta por direitos, reforma agrária, tudo isso aí está inserido dentro desse sistema aqui de agricultura um pouco mais moderna, um pouco mais unida, não é isso, galera? Ó, aqui, como eu falei para vocês, né, lembrando que eu não só encontro isso no Brasil, não, eu encontro em vários lugares do mundo, a gente tem esse processo aí mais coletivista. Agricultura familiar, né? Como eu falei para vocês, uma agricultura que as pessoas também estão inseridas no meio da família. Não é à toa que você encontra aí várias comunidades aqui no interior que trabalham, né, estão inseridos dentro do mesmo contexto social de vida do campo. Né? Vocês vão observar que as pessoas moram juntas, formam comunidades dentro do campo e tal. Tudo isso está ligado a essa questão coletivista. Ok? Vamos lá. Eita, chegamos na agricultura moderna, ou o que a gente chama de agronegócio, né? A gente vai ter que ficar ligado aí, como eu falei para vocês, sobre a história do agronegócio no mundo. Pessoal, um destaque aqui que eu coloquei para vocês é o seguinte, né? Esse agronegócio ele vai crescer por conta dos investimentos tecnológicos, lógico. Agora, esses investimentos tecnológicos eles vão surgir especificamente onde? Né? Como eu falei para vocês, tem que ficar atento à história da Revolução Verde, pessoal. A Revolução Verde ela aconteceu ali em meados da década de 50, né, 1950. É uma revolução onde as pessoas vão começar a colocar instrumentos para aumentar a produção, né, de alimentos no mundo. Inclusive, a história da Revolução Verde passa pelaquela teoria, né? Lembra da teoria malthusiana, que se a população crescesse muito e tal, ia acontecer das pessoas começarem a passar fome? E a Revolução Verde traz como uma, digamos, uma perspectiva para acabar com a fome do mundo. Né? Interessante isso aí, né? Que é exatamente você aumentar a produção de alimentos para fazer uma distribuição. Só que vocês observarem, né, de uma maneira geral, na prática, essas ideias não são colocadas em prática não, pessoal. Porque aumentou a quantidade da produção de alimentos, certo. Mas será que todos esses alimentos estão sendo distribuídos de uma forma, né, por igual? Será que todo mundo está tendo acesso a essa produção? Isso aqui é uma coisa para vocês refletirem e pensarem. Né? A gente sabe que não. Aí o que é que acontece, né, pessoal? Então, essa revolução verde, ela surge lá principalmente nos Estados Unidos e a galera começa exatamente fazendo a produção de introduções de produtos químicos dentro da agricultura. Vocês vão lembrar da história do agrotóxico, né, que é produzido, né, da modificação genética. As pessoas vão fazer as modificações, né, o incesto que muita gente fala aí, você fazer a produção agrícola voltada para essa produção genética, também transformar os cromossomos.
E você, através disso, você vai ter o quê? Uma melhoria da produção em vários lugares e também vai trazer uma nova perspectiva. Lugares que não eram terrenos, que não tinham como você fazer agricultura, né, que não eram agricultáveis, o que é que eles fizeram? Eles conseguiram fazer modificações nas plantas para elas se adaptarem a esses ambientes, ok? E vocês vão observar que lugares, que terrenos que praticamente a gente não poderia plantar, como no meio do deserto, o cara pode fazer uma plantação lá, graças a essa engenharia genética que foi criada dentro da Revolução Verde também, né? Isso é uma coisa muito boa, muito importante para vocês. Galera, fiquem atentos a essa questão da Revolução Verde, que é essencial para vocês entenderem, por exemplo, né, quando eu falo a nível de Brasil, entenderem como foi que começou aqui a plantação de soja lá no centro-oeste brasileiro, importante para vocês também, como começou a questão